O céu não pode esperar. Estou destinado a morrer. Carlo Acutis faleceu apenas 2 meses depois. Pouco tempo antes de morrer, 2 meses antes, o Carlo se filmou dizendo: "Eu estou destinado a morrer", e com um belo sorriso olhava para o céu. Esse vídeo eu encontrei depois da morte dele, no computador dele, porque certa manhã eu acordei e ouvi uma locução, uma voz que me dizia um testamento. Bom, então tá, o Carlo me deixou um testamento, né? Comecei a procurar no quarto dele, procurei, não encontrei nada. Então eu abri por acaso o computador dele e me deparei com esse vídeo que ele fez. E aí eu assisti. Eu acho que é, sem dúvida, uma inspiração de Deus para me fazer entender que a morte do Carlo fazia parte de um desígnio superior. Ele já dizia, desde muito pequeno, que morreria por causa de uma veia que ia se romper na cabeça, e de fato ele morreu de uma hemorragia cerebral. Ele sempre repetia: sempre serei jovem, sempre serei jovem. Eu não entendia bem o que ele queria dizer. Mas quando as pessoas perguntavam para ele o que ele queria ser quando crescesse, essas coisas, ele dizia: quem sabe o futuro? Não sabemos quanto tempo viveremos e quanto não viveremos. Essas coisas só o Senhor sabe, então ele vivia mais no presente. Carlo viveu muito o momento presente. Apreciava a vida e tudo o que vinha da vida, mas ele não viveu projetado para o futuro, para fugir do presente, nem se projetava no passado, mas vivia cada momento presente, num sentido cristão. Não de um jeito meio largado, mas voltado para o céu. Mas isso eu entendi porque existe um costume em Milão de se fazer a pesca do Santinho no primeiro dia do ano. É o santo que vai te acompanhar o ano inteiro. Existem vários santos e você põe a mão no cesto e pega o santo que vai te acompanhar. E Carlos sempre sorteava a Virgem, a Sagrada Família, São José, pois é. Sempre pessoas muito importantes. E na verdade a gente ficava com um pouco de inveja. Puxa vida, esse menino. Mas naquele ano, no ano que ele morreu, em 2006, pela primeira vez ele sorteou o Santo Alexandre Sauli, um santo comum. E nós dissemos: olha só, Carlo, ele era um bispo, patrono da juventude estudantil. Um bispo que era de uma ordem, dos Barnabitas. E eis que o dia em que o Carlo morreu foi exatamente quando este santo foi celebrado. Já estava tudo determinado no início daquele ano. Olha como o Senhor vai conduzindo as coisas que nos fazem entender que tudo é um desígnio, né, da sua providência. E, portanto, também este detalhe confirma que a morte de Carlo foi um desígnio superior e, acima de tudo, a missão de Carlo. Quando ele era pequeno, eu dei ao Carlo um cordeirinho que eu comprei na Harrods. Eu morava em Londres e o Carlo era bem pequeno. Eu gostava de zebras, girafas e cachorros. E na Harrods, uma grande loja inglesa, tinha bicho de pelúcia de todo tipo. Mas eu não sei porquê, para o Carlo, a primeira coisa que eu escolhi foi um cordeirinho. Foi esse que eu comprei. Quem sabe foi uma predestinação, uma premonição, não é não? E para o bolo de batismo, eu também escolhi esse cordeirinho. Nessa loja de departamentos também vendiam bolos prontos. E quando ele fez a primeira comunhão, enquanto levávamos o Carlo para um mosteiro numa montanha, atravessando a estrada, naquele ponto onde estávamos, passou na nossa frente um pastor com um cordeirinho. E quando o Carlo estava morrendo, pouco antes de adoecer, enquanto parecia que estava com uma simples gripe, ele disse: ofereço meus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja para não ir para o purgatório, mas diretamente para o paraíso. Eu creio que a vida do Carlo foi como a vida de um cordeirinho. E ele se ofereceu pela salvação de muitos. Ofereceu sua vida, ofereceu a sua oração.
Este é um centro, na verdade, uma casa que uma senhora comprou há cerca de 6 ou 7 anos, porque a sua ideia era reconstruir um pequeno centro onde pudesse criar também um pequeno museu para Carlo com os objetos do Carlo, para a veneração do Carlo em vista da sua beatificação, mas também para criar um ambiente onde estejam os animais de que tanto ele gostava. Por exemplo, estes 4 cães têm os nomes dos cães do Carlo. Poldo, Stella, Lara, Fulmine. Ele adorava muito os papagaios e os gatos, mas a questão é que gatos e cachorros não se dão bem, e preferimos cachorros. Ele também amava pombos e outros animais como papagaios. Ele amava a todos, até mesmo os lagartos. E também cuidava de um pequeno jardim porque era apaixonado por flores. Tanto que desde criança, desde os 3 ou 4 anos, com sua babá, já andava pelos cantos para colher flores, para as levar à Virgem Maria, porque ele tinha essa paixão e devoção por Maria e por Jesus desde criança. Fiquei muito impressionado que atrás da foto deste menino estava escrito: "A Eucaristia é minha autoestrada para o céu". Eu, como leigo que eu era, pensei: o que será isso aqui? O que significa isso? E num certo momento, eu acabei vendo que a foto daquele menino era de um jovem que foi enterrado em Assis e que se chamava Carlo Acutis. Um menino de 15 anos que morreu com fama de santidade em Milão, e quando ele foi sepultado em Assis, eu pensei: quero me aprofundar, quero ver seu túmulo. Em primeiro lugar, devo dizer que estive quase 30 anos afastado da fé. Eu era muito anticlerical contra os padres, contra tudo isso. Tudo que se referia a Cristo, eu era contrário. Mas então, um dia que não tinha ido trabalhar, resolvi visitar Assis. Foi em 2 ou 3 de outubro de 2013. Tive a tarde livre para localizar o cemitério. Mas foi um dia horrível, granizo, chuva, neblina, de tudo um pouco. Finalmente me encontrei diante do túmulo do Carlo. Naquele momento, fui arrebatado por uma forte emoção e, não tenho vergonha de dizer, desatei a chorar, me atirei na sepultura molhada e lá fiquei uma meia hora, 40 minutos, não faço ideia, não contei o tempo. Mas senti o meu coração se abrir e eu tive um encontro e praticamente me virou do avesso, mexeu muito comigo. E a partir daí comecei a pensar que minha vida tinha que mudar. Enquanto eu estava lá naquele momento no cemitério de Assis, ouvi os sinos de São Francisco que tocavam a uns 200 metros dali. Eu podia ver o campanário de São Francisco e a Basílica. Então eu decidi deixar o carro ali e acabei indo à Basílica para me confessar, coisa que não fazia há anos. Estávamos passeando, tínhamos ido ao litoral para ver os avós, que tem uma casa entre Santa Margherita e Portofino, na Ligúria. Lembro que fomos visitá-los por 4 dias. E durante o nosso caminho de retorno, logo depois da missa, a missa que a gente tinha assistido mais cedo, o Carlo me disse: "Mãe, o que acharia se eu fosse padre?" Mais tarde eu descobri que ele também havia feito essa pergunta para minha mãe, a avó dele. Fez a mesma pergunta. E então eu acho que ele já estava amadurecendo a ideia de uma vocação sacerdotal, muito embora disso eu não possa ter certeza 100%, né? Desde os 3 anos e meio, ele demonstrava grande interesse pela fé. Ele sempre queria entrar nas igrejas, saudar Jesus e a Virgem Maria e levar flores. Tinha muito interesse nisso. Ele sempre foi mais maduro do que as outras crianças da idade dele. A idade dele não correspondia à idade intelectual dele. Ele era muito curioso, aprendeu a ler aos 4 anos e também a escrever com antecedência. Ele lia a vida dos santos, a Bíblia, enfim. Ele era um menino normal, que vivia no computador, jogando videogame.
ele se propunha a exercitar a virtude da temperança. 1 hora, no máximo, por semana. Mas era um menino também muito empreendedor. Ele decidiu aprender a tocar saxofone sem fazer uma única aula. Ele estudou bem os manuais e o resto ele aprendeu sozinho. E também, obviamente, ele era muito inteligente. No computador, ele era um gênio. Ele era capaz de compreender logaritmos e fórmulas matemáticas. Ele criou programas de computador. Ele também entendia quase todo tipo de programa de computador. Essas coisas de informática. Carlo era muito impressionado com os novíssimos. Inferno, paraíso e purgatório. Acima de tudo, já tinha tido experiências com as almas do purgatório, porque eu tive o meu pai, que era um homem muito, digamos, de fé, de pouca, e de pouca prática. Não que ele fosse hostil à fé dos católicos, mas ele tinha sido habituado a crescer num mundo laico onde a prática religiosa não era bem contemplada. Ele morreu de repente de um infarto quando Carlo tinha cerca de 5 anos. Esse fato, digamos... Bom, o Carlo era muito ligado ao avô. E poucos dias depois, o Carlo me disse que teve uma visão com o avô que lhe implorou: reza por mim, eu estou no purgatório. Ele estava no quarto, ele estava ainda acordado. Ele estava recostado na cama e me disse que teve aquela visão do avô, que lhe disse que estava no purgatório e pedia para rezar por ele. Eu não sei quanto tempo durou aquela visão, mas durou bastante para levar o Carlo a recitar orações contínuas pelas almas do purgatório. Mas estava sereno, porque sabia que, de qualquer maneira, aquela alma estaria salva, a alma do avô. É um pecado, dizia o Carlo, não ir direto para o paraíso, porque ele dizia que cada minuto que passa é um minuto a menos que temos para nos santificar. A vida é um dom preciosíssimo que Deus nos dá, porque nos dá a possibilidade real de crescer nesse amor a Deus e amor ao próximo. E, obviamente, o fato de passar pelo purgatório significa que limitamos essa capacidade potencial que temos de amar a Deus e ao próximo. E, portanto, como desperdiçar nossos talentos? Carlo, depois que morreu... Eu fui mais ou menos um mês depois que o Carlo tinha morrido para San Giovanni Rotondo. E depois passei alguns dias no santuário de São Miguel Arcanjo, onde sempre íamos com o Carlo. E eu participei de uma missa com meu marido e depois fiquei em oração. Eu, dentro de mim, fazia algumas perguntas. Eu me perguntei, mas será que o Carlo foi para o céu ou foi para o purgatório? E aí eu senti uma voz interior, uma voz clara que me dizia: Carlo está no céu e isso te basta. Falando sobre música, Carlo amava a música moderna e a música, digamos, clássica, entre